ano de Olimpíada, a gente vai contar agora a história de uma lenda do nosso esporte. O primeiro brasileiro a ganhar 2 medalhas de ouro olímpicas. Ademar Ferreira da Silva, bicampeão do salto triplo. Ele deixou uma infância pobre em São Paulo para se tornar uma estrela do atletismo mundial. 20 anos depois da sua morte, a gente faz uma homenagem e revive a trajetória desse campeão que brilhou muito além das pistas. Como cantora, eu tenho certeza que o meu maior fã foi o Ademar, foi meu pai. E que me pediu por tantas vezes que eu cantasse, que eu colocasse no repertório a música que ele gostava muito, uma das músicas que ele mais gostava. E eu não fiz. E eu estou tendo a chance agora, 20 anos depois da última vez, da última chance de cantar essa música para ele, cantando aqui agora. Eu tenho certeza que ele está ouvindo. Tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo o meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente, feito um desejo de eu viver sem me notar. Esse poderia ser um registro biográfico de um músico. Poderia. Mas essa é a história de um escultor, de um jornalista, de um ator, de um diplomata, de um agente social e de um dos maiores atletas de todos os tempos do Brasil, se não o maior, e que além de tudo isso, também queria ser cantor. No fundo, esse sempre foi o primeiro desejo dele. Lá da infância de terra pisada na Casa Verde, zona norte de São Paulo, Ademar era o único filho da dona Augusta e do seu Antônio na década de 30. A mãe era mulher múltipla, lavadeira, cozinheira, costureira. O pai, um carregador de sacos da estrada de ferro Sorocabana. Quando a maioridade batia a porta, Ademar se engraçava nos programas de calouro das rádios paulistanas. Se eu sou musical, é por causa dele. Isso estava no DNA dele e está no meu DNA. Ele chegou a ganhar uns trocados nesses concursos, mas não demorou para perceber que a carreira de artista era instável demais para quem tinha comida para colocar na mesa. A aposta na formação em belas artes era mais concreta. Com pedras e peças de bronze, ele talhou uma nova função, a de escultor, e chegou a trabalhar nos ateliês de Victor Brecheret, o renomado modernista ítalo-brasileiro responsável pelo Monumento às Bandeiras, o popular empurra-empurra do Ibirapuera. Ele só não conseguia dar forma às próprias finanças. E lá foi o Ademar fazer outros cursos, correspondência, taquigrafia, datilografia. Depois de caçar muitas teclas, conseguiu um emprego burocrático na Liga Eleitoral Católica. Essa Liga Eleitoral Católica trabalhava também um fulano, nome José Mazzucato, e eu estava conversando com ele. E aí passou um negro. E ele disse, olha, esse aí é o Benedito Ribeiro. Ele é atleta do São Paulo. Eu digo, é? Eu não sei o que é isso não, mas eu gostaria de ser atleta também. Foi assim que Ademar encontrou 2 paixões de uma vez, o atletismo e o São Paulo Futebol Clube, que até hoje carrega 2 estrelas douradas no escudo em homenagem a Ademar. Mas ainda estávamos em 1946, e depois de um primeiro ano de tentativas frustradas em diversas modalidades, ele descobriu o salto triplo. Em 3 meses, Ademar já estava a poucos centímetros do índice para os Jogos de Londres, em 48. Aí os colegas do clube diziam, com essas marcas que você tem aí, eu acho que você vai para Londres. Mas nem pensar, eu quero é conhecer o Rio de Janeiro. Não tenho condições, não tenho dinheiro, eu ir para Londres. Mas ele foi, sem ter a mínima ideia do que eram as Olimpíadas. Só que ele chegou lá, ele vivenciou aquela magia do esporte, né? E ele ficou encantado e perdeu o foco do objetivo dele. É que eu vi aquele estádio de Wembley com 120 mil pessoas, com capacidade para 120 mil pessoas, cheio, e eu comecei a pensar,
Eu acredito que daqui a pouco vai começar um joguinho de futebol. Ademar nem chegou perto da medalha, mas a experiência de viajar o mundo e competir em grandes campeonatos virou meta de vida. Em 51 já era o melhor saltador do mundo, desbancando com marcas inéditas uma supremacia de décadas dos japoneses. E como os próximos jogos eram em Helsinki, na Finlândia, Ademar teve uma ideia. Na prova de São Silvestre, ele sabia que vinha um finlandês que era reconhecido como jornalista. Ele foi cobrir essa prova de São Silvestre. E ele foi conversar e falou que queria muito aprender a língua dele. E não era só uma questão de conhecer algumas palavras. Ele queria que a música dialogasse por ele. Ele aprendeu uma música em finlandês. Ni minä neitonen sinulle laula kuin omalle kulalleni, jos olis valta, niin kuin on mielinin ottaisin omakseni. O curioso caso do atleta musical brasileiro viralizou na Finlândia e no mundo. Ele deixou o mundo todo de boca aberta, principalmente os finlandeses, ao responder muitas perguntas em finlandês. Naqueles Jogos de 52, Ademar não seria apenas o saltador carismático que conquistou a torcida. Ali, numa única tarde, em 6 tentativas, ele quebrou o recorde mundial 4 vezes e tornou-se campeão olímpico. O alvoroço foi tão grande no estádio que as outras modalidades não conseguiam recomeçar. Um dos juízes disse: o público quer que você dê uma volta. E eu, com muito prazer, o fiz porque eu queria encontrar um meio de agradecer àqueles que me ajudaram a ganhar a medalha de ouro. E aí foi essa volta que, a partir de então, começou a ser conhecida como Volta Olímpica. É comum atribuírem a Ademar a invenção da volta olímpica. O que dá para dizer com certeza é que esse tipo de celebração em 52 não era comum. Eu era o Pelé da época. O nome mais conhecido no Brasil todo e mais venerado era o meu. Naqueles tempos, um atleta de esporte amador não podia receber dinheiro para competir. Assim, Ademar continuava trabalhando na prefeitura de São Paulo. Só que as competições fora da cidade irritavam o prefeito Jânio Quadros. E após ser campeão sul-americano no Chile em 53, Ademar ficou sabendo que Jânio havia descontado de seu salário os dias em que esteve ausente. E ele, sem me olhar, disse: a prefeitura é lugar de funcionários e não de vagabundos esportistas. Eu não disse nada, não tinha o que dizer. Ademar preferiu responder numa rádio. Eu queria sugerir ao senhor prefeito que, ao invés de cometer coisas dessa natureza, que ele tape os buracos das ruas da cidade. E, senhor prefeito, se o senhor aceitar a minha sugestão, eu quero lhe pedir um favor. Não tape os buracos da rua onde eu moro, porque foi pulando aqueles buracos que eu consegui força nas pernas para trazer uma medalha de ouro para o Brasil. Acabou demitido. Mas no esporte ele transformava as quedas em marcas históricas. Com um salto de 16 metros e 56 centímetros, recorde mundial na época, ele chegou aos Jogos Olímpicos de 56 em Melbourne, na Austrália, com o mesmo carisma. Eu estava assistindo a prova e o Ademar veio até o alambrado e começou a conversar conosco, provavelmente querendo praticar o inglês. Eu sou do interior da Inglaterra e até então eu nunca tinha conversado com um homem negro na vida. Fiquei muito impressionada e decidi torcer por ele. Ademar conseguiu quebrar seu próprio recorde olímpico. Pela primeira vez na história, o Brasil tinha um bicampeão. A vida financeira do bicampeão olímpico é que seguia sem grandes prêmios. E foi por isso que ele aceitou uma proposta para trabalhar numa repartição pública do Rio de Janeiro e passou a treinar no Vasco da Gama. Na vida carioca dos anos 50, Ademar viveu toda a bossa de uma cidade musical como ele. Pixinguinha, Nora Ney, Luiz Vieira, Monsueto. A casa vivia cheia de gente da música, ele gostava muito. Foi nesse período que ele conheceu Vinícius de Moraes. E
Dessa nova amizade, o atleta de muitas facetas ganhou mais uma, a de ator. O Vinícius convidou ele para fazer o Orfeu da Conceição no teatro, que foi muito boa a crítica. Acho que estava esse francês assistindo, soube da adaptação e resolveu levar para o cinema. A produção ítalo-franco-brasileira de Marcel Camus virou um filme premiado, com Adhemar no papel da morte. A película ganhou a Palma de Ouro de Cannes e o Oscar de melhor filme estrangeiro em 1959. Agora ela é minha. E em 60 ele disputou a 4ª e última Olimpíada, em Roma. As marcas não foram tão expressivas quanto o reconhecimento do público italiano, mesmo distante do pódio. Ele já estava indo embora e ele começa a escutar aquele da Silva. Ele voltou, agradeceu, foi ovacionado. Aposentado das pistas como o maior atleta brasileiro de todos os tempos, Adhemar seguia se multiplicando fora dela. Depois de se formar em educação física, ele decidiu cursar direito. E um pouco antes de concluir o bacharelado, aceitou um convite para ocupar um cargo diplomático na Nigéria e virou adido cultural do Brasil no país africano. Meu pai, eu acho que aceitou esse convite também porque ele estava em busca das origens dele. Adhemar voltou da Nigéria em 67 para investir em transformação social. A primeira experiência com Adhemar, em 1975, eu tinha 12 anos de idade. Na época eu era do basquete. Todas as equipes foram convidadas para ir no auditório para ouvir uma palestra do Adhemar Ferreira da Silva, né? Foi um momento, para mim, mágico, porque ali mostrou que a natureza estava unindo o passado, a história do passado, e já com a história do futuro, que seria a minha. 9 anos depois desse encontro, Joaquim seria o primeiro brasileiro a conquistar uma medalha de ouro no atletismo depois de Adhemar. Apesar dessa distância, né, de geração, ele pôde influenciar na minha vida de forma misteriosa e de forma bem simbólica, né? Aos 73 anos, Adhemar teve uma parada cardíaca e não resistiu. Quando faleceu em 2001, era o único bicampeão olímpico do país. Além dos recordes, foi o precursor de um caminho estrelado. Adhemar é vida, a gente vive isso, porque eu acho que é a prova mais tradicional do nosso país, é o salto triplo. Desde o Adhemar, com 2 medalhas, vem com o João, com o Anísio, com o Jadel agora mais recentemente. Muito além das marcas históricas, ele preencheu um currículo de conquistas pessoais significantes para quem saiu de uma rua de terra esburacada na Casa Verde. A história do Adhemar é uma história que deveria estar sendo contada dioturnamente. E muitas pessoas que moram, que residem aqui nesse bairro, nesse território, não sabem que ele é um filho ilustre da Casa Verde. O Adhemar, ele aparecia muito pouco. Ele é o nosso Pelé. Ele tem títulos tão grandiosos quanto Pelé, entendeu? E não teve o reconhecimento. Se meu pai tivesse nascido nos Estados Unidos, até mesmo em Cuba, ele não teria um longa-metragem falando dele. Ele teria algumas produções falando dele. O Adhemar era a personificação de um homem renascentista. A vida dele fora dos campos de competição foi tão impressionante quanto a de atleta. Talvez até mais incrível. Essa coisa de você ser mais reconhecido fora do Brasil do que no Brasil, isso te traz alguma mágoa, alguma tristeza por tudo que você fez e foi importante para o nosso esporte? Olha, mágoa não, mas uma pontinha de tristeza. Eu contaria brevemente uma história. Desembarco em Lisboa. Vou a um banco, ali mesmo no aeroporto, trocar dinheiro e, para minha surpresa, o caixa diz: "Ô, Sr. Adhemar, outra vez por aqui?" E aí eu perguntei para ele: "Como é que o senhor sabe que eu sou Adhemar?" Ele disse: "Quem é que pode esquecer o nosso Adhemar?" Uma tristeza no meu peito, feito um despeito de eu não ter como lutar. E eu que não creio, peço a Deus por minha gente, é gente
que vontade de... Que a gente sempre fala aqui, né, Lucas? O nosso compromisso aqui é contar a história e mostrar para pessoas o tamanho que esses heróis representam na história do nosso esporte. Acho que hoje não existe forma mais bonita da gente contar a história de um cara como Ademar. De encerrar esse esporte espetacular. Grande reportagem, um abraço na equipe, um beijo na família do Ademar também. A gente tem que preservar a história, conhecer a história, para a gente também dar o devido valor à nossa história.